Que a paz do nosso Deus esteja sobre você, irmão e irmã. Vamos tomar aqui a leitura da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui na escritura que lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo para os Efésios, dizendo: agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui o apóstolo estava falando sobre as muitas formas que a sabedoria de Deus se revela, se declara, se manifesta. E esta sabedoria, ele disse que é conhecida pelos príncipes e governos no céu, que é onde estão os anjos, arcanjos, anciãos, hostes celestiais, que são os exércitos celestiais, os quais guardam a ordem de todas as coisas nos céus. E Paulo diz nos céus, que são as regiões onde estão aquelas autoridades celestiais, na região onde Deus está, na região onde estão aqueles que partiram através da morte e estão descansando naqueles átrios celestiais. E quando estas autoridades celestiais se movem para um propósito. Sempre haverá uma razão para eles se moverem, porque não são as hostes celestiais que estão fora de ordem. Os que estão fora de ordem são os membros da igreja, os seres humanos, seres terrestres, que facilmente se desencaminham e entram em desordem. É aqui que eles obtêm vícios, realizam tantas coisas imorais, vestem-se de formas imorais e se enchem de tantas vaidades humanas. Mas aqueles principados celestiais, eles trazem as mensagens, os avisos, eles trazem as comunicações ao homem na terra e eles ministram ali diante de Deus. E quando estes seres celestiais vieram aqui na terra, eles, ali no passado, no Antigo Testamento, eles vieram naquelas estações antigas e não foi só ali. Eles ainda continuam trazendo mensagem e avisos para aqueles que estão na terra. Lá, eles trouxeram mensagens para Gideão, para Isaías, para Enoque, para Noé, e cada um deles receberam uma parte da multiforme sabedoria de Deus para aquela dispensação lá na antiga aliança. Alguns deles falaram inclusive de nosso tempo, que é o tempo do fim. E em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo escreveu que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra
os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes celestiais, hostes espirituais, que são hostes da parte do bem e hostes da parte do mal. No dia que foi cometido o pecado no jardim do Éden, ali daquele dia em diante, a porta do Éden foi fechada para Adão. A árvore da vida e o homem não podiam mais interagir como eles interagiam antes. O homem não podia mais ver a glória do Criador. O poder daquela glória estava acima da criação e o véu divino se escondeu e ocultou aquela glória. Pois aquele filho criado pelas mãos daquela glória que foi Adão, Adão estava sendo agora afastado do contato direto com aquela glória, daquela glória. Afastado do contato direto do seu Criador, pois ali, quando o homem ainda estava lá, ali naquele lugar, naquele Éden, havia uma atmosfera especial ao seu redor, porque todas as coisas vivas, elas formam uma atmosfera ao seu redor. Um corpo morto não pode criar uma atmosfera. Uma coisa morta, ela está inerte, ela está inanimada, inativa, ela está paralisada. E ela não emite nenhum feixe ou raio de vida, nenhuma faísca haverá ali naquele corpo que morreu. Depois da morte de um ser vivo, não há mais este raio de vida. Como aquele caso que o profeta contou na mensagem Doutor Moisés, sobre um certo cientista que contou para ele que uma determinada mulher que era cristã, ela estava morrendo e eles colocaram um medidor perto dela. E aquele equipamento ali captou algo de sobrenatural ao redor daquela mulher. Aquilo era da parte espiritual dela. Ela havia estado na luz e a luz estava deixando o seu corpo porque ela cria em Deus. E parte disso estava saindo daquele corpo que agora estava morrendo. Raios de luz estavam deixando aquela matéria física, aquele corpo físico. E depois eles colocaram o mesmo aparelho em um homem, que era um homem infiel, ele era um homem ímpio, e ele também estava morrendo. E enquanto o seu corpo estava falecendo, ele ficou irritado e ele começou a amaldiçoar e tomar o nome de Deus em vão. E quando eles olharam na agulha daquele medidor e viram que aquela agulha girou em sentido contrário do que aconteceu com a cristã. Por isso que para uma vida que vive na luz, algo de especial, a atmosfera é completamente diferente. Para aquela mulher, o medidor, o tipo de atmosfera que ela vivia, fez com que a agulha daquele aparelho girasse em sentido positivo. Mas para aquele homem, que tinha um outro tipo de vida, fez com que aquela agulha girasse no sentido negativo. O tipo de vida, o tipo de natureza naquele espírito, ambos os corpos estavam morrendo naquele momento. E o profeta diz que aquela mulher cristã, quando ela começou a partir, ela não ficou com medo. Porque o corpo, ele é descartável. É verdade, o corpo ele se desintegra.
Mas aquela mulher havia entendido que a morte não pode fazer dano para uma alma que Deus elegeu antes que o mundo fosse fundado. A alma daquele homem, daquele outro homem, foi diferente. Daquela mulher foi diferente. Ambos eram seres vivos e agora, naquela experiência, eles estavam lançando para fora deles, do seu corpo, o que havia dentro. Aquela que tinha luz, colocou para fora luz. Aquele que tinha trevas, colocou trevas. E eu quero ler aqui, nessa mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, parágrafo 20, onde ele diz assim: eu pensei, como será que Satanás talvez tenha dito, como ele fez nos dias de Jó? Você sabe, Deus não pode tirar nossas vidas. Satanás tem que fazer isso. Nós somos apenas entregue a Satanás. Veja, irmão e irmã, Deus não pode nos matar. Deus é vida, mas quando chega a hora da partida de alguém, e Deus encerrou com aquela vida, com aquela pessoa, então Deus autoriza a morte se aproximar daquela pessoa que está partindo, como foi no Egito. Para os hebreus havia vida, mas para os egípcios havia morte. E ele diz que quando um cristão está partindo, quando uma pessoa está partindo, esta matéria, a carne física, que aquela pessoa viveu aqui na terra, que aquele espírito, aquela alma viveu aqui na terra, aquela alma, aquele espírito vão para lugares invisíveis, mas esta matéria, a carne, ela é entregue para o diabo, para que a morte efetue sua ação. Mas Deus segura a parte espiritual daquele corpo, conduz esta alma para a dimensão celestial, e o corpo de barro é lançado na sepultura. Por isso que não há dano, não há ruína para um que é salvo, como não houve dano para o Senhor Jesus. Jesus, quando morreu, seu corpo foi entregue à morte, mas ele triunfou sobre a morte. E hoje ele tem o completo e total controle sobre o inferno e a morte, porque o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Antes da morte do Senhor Jesus, os que morriam e pertenciam a Deus, eles iam para o paraíso, não exatamente para a presença de Deus, mas para o descanso. Mas o Senhor Jesus, depois de sua ressurreição, ele levou aqueles salvos lá do paraíso diretamente para a presença de Deus. Assim, toda luz ou trevas que houver na alma de uma pessoa, cada um deles sairá para o seu destino. Deus é luz, sua palavra é luz, sua revelação é luz. E Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Paulo disse aos crentes que estavam ali em Éfeso, Efésios 5,8, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, antes que houvesse uma câmara fotográfica, um medidor ou qualquer aparelho de raio-x, ou esses modernos equipamentos nucleares, ou o que fosse, a luz sempre esteve nos filhos de Deus. Sempre houve poder ao redor de um cristão, que era um poder atuante, e assim as atmosferas se manifestam em volta de uma pessoa. Uma pessoa pode criar em torno de si uma atmosfera de fracasso. Ela pode criar ela mesma uma atmosfera de derrota, de desânimo.